Salve, salve, avicultoras e avicultores de nosso gigantesco e amado Brasil. Na verdade, não avicultores em geral, mas sim criadores de coelhos, porquinhos da Índia, pessoas que criam peixe no fundo de casa ou qualquer outra cultura que pode ser feita e aí em algum pequeno espaço, certo? Na verdade, o que esse canal leva em consideração é o afeto que todos nós temos em comum por criar animais em pequenos espaços, certo? Esse canal aqui é para você que trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou até mesmo todos os dias na semana. Tem pouquíssimo tempo, dispõe de pouquíssimo espaço, mas não abre mão de ter a criação de um animal em casa, de fazer sua própria cultura. É para você que deseja produzir sua própria ração, é para você que quer medicar sua ave, mas não sabe como vai fazer isso, não sabe qual é a melhor forma. Para você que quer criar uma nova espécie, mas não sabe se aquilo realmente é interessante para você. Ou para você que tem qualquer dúvida de qualquer cultura, sobre qualquer coisa e não tem uma assistência sobre isso. Esse canal a gente tenta enfatizar isso e incentivar você, pequeno criador, o criador de quintal, de chácara ou de final de semana, certo? Vamos lá. Bem, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de dar os meus cumprimentos sertanejos e falar que vocês são muito importantes, porque as dúvidas, as curiosidades, as experiências de vocês são nosso combustível aqui. Esses feedbacks que vocês nos dão são muito importantes para a gente nos nortear e saber qual o lugar para qual a gente vai apontar o nosso raciocínio, certo? Então é muito importante que vocês compartilhem, que vocês participem, para que vocês deixem seus comentários, suas dúvidas, porque a gente vai pesquisar, a gente vai criar um roteiro, vai abordar isso legal, porque é muito comum que as pessoas tenham dúvidas sobre como tratar um animal que está passando por enfermidade, qual enfermidade é aquela pela qual o animal está passando, ou então qual o manejo mais adequado, qual a instalação, e esses passo a passo serão temas que serão abordados aqui no nosso canal Pequeno Espaço Sertanejo. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o tema aqui que vamos abordar hoje, que é o processo de incubação de ovos, certo? Novamente falando sobre aves, né? As aves se reproduzem por postura de ovos, por incubação sucessivamente. Então nós vamos falar como é que esse processo acontece, como é a melhor forma de você fazer a coleta desses ovos, acomodação e a tão famosa dúvida para o processo de incubação. Forma natural, com perua, com galinha, com garnizé, com pata, ou forma artificial, já melhorada, desenvolvida, com chocadeiras modernas, com sistemas de rolagem bem integrado, com controladores de umidade. O que é que vocês acham melhor? Vamos lá, vamos abordar isso mais no final do vídeo. Bem, pessoal, como eu tinha feito a pergunta, aquela pergunta que é a de R$1 milhão, né? Poxa, e aí, qual é melhor? Chocadeira ou galinha? O que é mais interessante? Muita gente opta pela galinha, porque primeiro que economiza energia, dá menos trabalho em tese para algumas pessoas. Já outras pessoas optam pela chocadeira, né? Tem menos riscos de quebrar ovos, a galinha defecar dentro do ninho, de você não conseguir cobrir tantos ovos. Talvez a maior virtude da chocadeira é a capacidade de você fazer incubação de um volume maior de ovos do que você poderia fazer numa galinha. Você conseguir fazer incubação sucessiva, você pode colocar ovos em dias diferentes sem tanto problema, o que em geral não dá para fazer com a galinha, porque é um animal limitado, e mesmo que você tenha muitas galinhas, isso gera um pouco de problema, né? Aqui tem uma chocadeira de minha própria execução. Ela não é nada legal, foi eu que fiz. Na verdade, isso aqui vai virar até tema de canal, tema de vídeo, para vocês aí que sonham com a chocadeira, se compram, se fazem. Isso aqui a chocadeira eu fiz com lixo, literalmente lixo, restos de material. Sobrou uns armários velhos, desmontei. Comprei só o controlador, comprei o termigrômetro. Esses botões aqui eu reaproveitei dos maquinários que eu tinha no laboratório, que sobraram lá e eram descartados. Comprei aquela sonda, na verdade tudo isso aqui fez parte de um kit, né? Controlador térmico, sonda, resistência, conectores SIM 10 e o cooler lá. Tudo isso aqui foi parte de um kit, esses kits que vende Mercado Livre, vende na internet aí. Mas a
A estrutura toda foi desenvolvida por mim, criada e tal. Também não é nada muito científico. Isso aqui foi só um projeto piloto para saber realmente a funcionalidade do controlador térmico, certo? Do termostato. E mais adiante eu quero fazer uma mais bem elaborada, tentando contornar alguns problemas que são clássicos em chocadeira, amplificando. Como eu disse, aqui foi um projeto piloto, né? Para saber qual era a capacidade máxima aí de evaporação, saber o nível de umidade que tinha na chocadeira, essas coisas que são parâmetros importantes, certo? Mas essa questão aí da chocadeira nós vamos abordar mais adiante, porque vai ser tema de um vídeo sobre isso aí. Ali tem um pintinho que está envolvido com papel toalha, que ele está nascendo. Eu botei aquele papel toalha ali para aumentar a umidade dele na casca, diminuir a perda, porque foi um problema que teve inclusive com a galinha. Era um pintinho que estava sendo chocado com a galinha e ela acabou pisoteando o ovo, quebrou o ovo todo, mas o pintinho não morreu. E eu coloquei aqui, como ele ainda está imaturo, né, está pré-maturo, ele não tem como ser tirado do ovo ainda, mas ele não morreu. Isso aqui responde muita dúvida. Ovos quebrados durante o processo podem ou não darem certo? A prova está ali. Eu vou fazer um cortezinho rapidinho e mostrar. Bem, pessoal, aqui ó, um pintinho. A galinha pisoteou todo o ovo. Ele estava prematuro, ainda tinha lantoide, ainda tem lantoide, então estou esperando o processo aqui de desenvolvimento, certo? Eu sempre raso porque a cutícula tende a perder água com facilidade, mas eu coloco papel toalha umedecido, né? Que logo logo é secado, né? Por causa do cooler, por causa da resistência, mas consegue garantir aí a sobrevivência do pintinho por mais tempo. Como vocês podem ver, tá tudo rasgado o ovo, mas ele não saiu ainda porque ele não tá completamente perfeito. Tá sobrevivendo, tem 2 dias assim, e daqui mais 2 dias ele nasce, ok? Bem, será que você me pergunta, César, você prefere chocadeira ou galinha? Eu prefiro qualquer um, desde que sejam confiáveis. E o que é confiabilidade em chocadeira? São alguns pontos que precisam ser tratados em chocadeira. Temperatura regular, linear, não pode ficar oscilando tanto. Temperatura ideal é 37,8. Não sei se no termômetro vai conseguir pegar. Como eu abri agora e fechei, o termômetro acabou tendo um delayzinho. Mas estava nessa faixa, está aumentando já aqui, certo? Eu abri a portinhola e vai alterar a temperatura. A umidade também caiu, tá em torno de 70%. E é isso aqui. Controle de temperatura, a regularidade entre a temperatura é importante. Umidade é outro fator preponderante, indispensável. Umidade sempre controlada, porque um ambiente muito seco vai desidratar os ovos e vai morrer o embrião. Umidade muito alta pode causar problemas de malformação também no embrião, e é um problema que a gente vai ter mais adiante, certo? O espaço da chocadeira é algo que também tem que ser levado em consideração. A isonomia térmica nos mais diversos pontos da chocadeira é importante. O sistema de rolagem também tem que ser muito bem elaborado, muito bem desenvolvido, porque pode quebrar ovos, pode matar pintinhos, ou até pode ser ineficiente, certo? Do ponto de vista aí. Por isso que, como eu não tenho nenhum sistema bem desenvolvido ainda, eu não coloquei térmico aqui, o controlador de rolagem, na chocadeira. Vocês podem ver que está sozinho. Eles estão só separados por divisório de papelão e os ovos estão em pezinho, certo? Porque essa é a melhor forma de desenvolver o embrião e isso garante um coroamento pela parte superior do ovo. Tendenciosamente, o pintinho tende a nascer pela parte superior, é a melhor parte, onde tem a câmara de ar. E aí, na hora que o embrião está próximo do dia de nascimento, ele faz aquela rolagem, aquela manobra, para ficar posicionado de cabeça para cima aqui e romper. O ovo posicionado dessa forma durante o processo de incubação garante isso e você vai ter muito pouco risco de você ter um pintinho que ficou preso na casca porque ele está virado de ponta cabeça. E eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Aqui são ovos que são frutos de incubação, ó. Esse aqui, ó. Aqui um. Pega outro agora aqui. Outro, deixa eu ver. Outro também aqui, ó. Que quebrou por cima, tá vendo? Ele quebrou por cima. Deixa eu ver se tem outro aqui mostrando o coroamento. Aqui são todos os outros aqui, ó. Um aqui, outro aqui de coroamento. Aqui ficou uma da outra. São os pintos que vão nascendo, certo? E esses ovos aqui também acabam mostrando um propósito para o qual eu tenho. Como eu trabalho com venda de ovos férteis, eu não posso me dar o luxo de vender esses ovos com algum risco de incubação, certo? Outro problema também é a predileção do galo pelas galinhas.
Existem predileções de galo por galinhas, existe a predileção de galinhas por galos. É bem comum que tem galinha, quando o galo chega perto, ela se abaixa e o galo sobe. E quem nunca viu um galo pegando a galinha, derrubando, puxando, subindo nela à força? Isso aí é um caso clássico de predileção e concessão. As galinhas têm preferência por reprodutores e os reprodutores têm preferências por galinhas. E a gente vê isso quando a gente começa a perceber que galinhas que estão na mesma baia com o mesmo galo há um tempinho têm taxas de fertilidade diferentes. Tem galinha que todos os ovos que você coloca dela vai ter uma taxa de fecundidade. É o caso desse ovo verde aqui, ó, desse ovo verde azul oliva e desse ovo verde oliva e desse ovo azul aqui, ó. É um ovo bem preferido são de galinhas que são bem preferidas pelo galo. Já esse ovo mais claro aqui, ó, ele tá lá no fundo, não vai aparecer. Lá no finalzinho, lá atrás, ele tá mais ou menos aqui, ó. Esse aqui também é dela. São ovos de outra galinha que ela não se submetia ao galo. Então, depois que eu mudei de baia, o outro galo começou a pegar ela e começou a fertilizar. É também outro fato importante. A gente tem que analisar o nosso plantel, ver como é que os animais interagem uns com os outros, ver se estão sofrendo perseguições e ver se eles estão fazendo parte daquela microfamília ali que o plantel, o terreiro designa, certo? Se não fizer, você muda, faz manejo de reprodutor e tudo mais, matriz e tal, para você não perder aí esses ovos sempre e mandar ovos para o seu cliente sem um manejo interessante, certo?